Felizmente com mais uma derrota na Série B e uma derrota esperada. Completando, e eu vejo que esse jogo contra o CRB, ele foi o marco onde o Goiás completa um turno sem jogar um bom futebol. Sem apresentar, por exemplo, duas boas partidas, nem que seja duas boas partidas no ataque ou duas boas partidas no sistema defensivo, o Goiás não consegue engatar uma boa sequência a 19 jogos na Série B. E o preço disso, é claro, o Goiás venceu algum dos jogos, tanto é que ainda está na segunda colocação, muito por conta de ter um elenco qualificado. O Goiás tem, assim, alguns jogadores que são acima da média e que em alguns momentos garantiram resultado, mas que não vem acontecendo isso mais. Quero trazer os detalhes sobre a demissão do Wagner Mancini e também do Lucas Andrino, que é uma questão de tempo, tá? Se o Mancini não for demitido nesta quarta-feira, o Goiás não vai ganhar do Atlético lá, deve ser demitido no domingo. Se isso não acontecer, ao final da Série B, os dois não ficarão no Goiás. Acredito eu que independente do resultado nessa segunda divisão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, trazer um pouco mais de detalhes sobre essa partida pífia nesta terça-feira, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e conhecer o nosso parceiro também, que é a Zapay. Com a Zapay, um app 100% gratuito, através da placa do seu carro ou da sua moto, você consegue consultar se tem dívidas em aberto, como por exemplo multas, IPVA, licenciamento, você consegue inclusive pagar por ali e fazer o parcelamento em até 10 vezes sem juros nos seus cartões, utilizando o nosso cupom Goiás20, você garante ainda 20% de desconto no valor das taxas. Não perca essa chance, conheça um pouco mais sobre o aplicativo da Zapay, vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre, infelizmente, mais um jogo muito fraco do Goiás contra o CRB na Serrinha, um jogo esperado, né? Pelo que o Goiás havia apresentado nos últimos jogos, tanto dentro quanto fora de casa. Até pensei que o cenário poderia ser diferente por uma sorte que aconteceu no começo do jogo. O Goiás consegue abrir o placar logo com 30 segundos, isso poderia sim dar uma outra dinâmica para a partida. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Eu vejo que o Goiás ele até mais se acomodou no 1-0 do que propriamente passou confiança. E com a saída do Juninho no meio de campo, ali acabou o Goiás por completo. É aquela dinâmica de uma sustentação, o Goiás que até começava a marcar um pouco mais alto. Depois da saída do Juninho, o CRB já criou chances tanto com o Mikael, outro chute de fora da área que o Tadeu fez uma boa defesa. Aos poucos o Goiás começa a definhar dentro de campo. Um padrão que esse time apresenta há um turno, né? Hoje completa-se exatamente um turno que o Goiás não joga um bom futebol. Desde o foi dia 17? Foi dia 17 de junho, foi isso mesmo. Eu lembro que estava até comemorando meu aniversário, foi num sábado. O jogo contra o CRB lá. O Goiás com muito disso falou que jogou mal, perdeu. De lá para cá o Goiás não joga bem mais. Já se completaram 4 meses, 19 jogos e o Goiás ainda não trocou o seu comando. Eu entendo que não é só a culpa do Wagner Mancini, tem muito jogador que não está correndo, as principais referências do Goiás não chamam a responsabilidade, o Wellington Rato, o Anselmo Ramon também você não vê fazendo nada em campo, o Rafael Gava, que mais? A defesa também, o Messias é um zagueiro muito lento, muito cabisbaixo, até mesmo o próprio Tadeu, acho que ontem fez um grande jogo, mas em termos de liderança não é aquilo que o torcedor queria ver, por exemplo, dentro dessa Série B. Eu vejo que é um Goiás que caminha para deixar o G4 e empacar ali no meio de tabela. Sobre demissão, isso vai acontecer. Não aconteceu neste último sábado, aliás, nessa última terça, uma informação atualizada pelo André Rodrigues, até peguei aqui esse post do Mídia Esmeraldina, onde após uma reunião, depois do jogo contra o CRB, o Goiás dará uma outra chance, né, que é esse jogo contra o Atlético. Eu já havia comentado sobre isso num vídeo que eu gravei antes do clássico contra o Atlético, que eu via essa janela do Goiás de chance para o Wagner Mancini até o jogo contra o Atlético. Eu penso que é uma análise ruim do Goiás, porque assim, dificilmente o Goiás vai sair do G4 até lá. E aí vai o time ainda está no G4, não sei o que, segunda colocação, isso não existe. O Goiás não vence há 4 jogos, né? E sendo que dos últimos 8 jogos venceu apenas um, dos últimos 15 venceu apenas 3. É muito pouco, o Goiás não vai subir para a Série A com esse rendimento e muito menos com o futebol apresentado. O Goiás perde o jogo para o CRB sem fazer o mínimo de esforço
na reta final da partida. Sobre a situação contratual dos dois, o Lucas Andrino e o Mancini, eles têm contrato com o Goiás somente até dezembro. Para o ano que vem, acredito eu que o Lucas Andrino não deve continuar, independente do cenário, seja de acesso, seja de permanência na Série B. Com o Mancini, eu vejo que o cenário pode ser diferente em relação ao Paulo Rogério Pinheiro. Só que é uma diretoria do Goiás que não serve para nada, né? Se a gente pega assim, na realidade mesmo, não existe um tomador de decisões no Goiás, um personagem capaz de decidir, por exemplo, ou de bancar a permanência pública, né? Ou que seja interna do Mancini, porque existe uma pressão interna no Goiás por uma demissão muito grande nesse momento. O Paulo Rogério Pinheiro não é esse personagem. Ele próprio já havia falado anteriormente, ao sair ali em 2023, que não estaria ligado mais ao futebol, volta 2 anos depois e a postura é ainda pior, mais escondida, mais calada, sem um posicionamento firme, sem o Goiás encontrar o seu eixo. Para mim é um cenário pífio e a única forma do Goiás resolver isso era com a SAF, mas infelizmente parece não ser um caminho plausível para os próximos anos. Não esqueça de baixar o aplicativo da Zapay, o link na descrição do nosso vídeo, 100% gratuito, onde através da placa do seu carro ou da sua moto você consegue consultar se tem dívidas em aberto, como por exemplo multas, IPVA ou licenciamento. Caso você tenha algum desses débitos, você pode utilizar o nosso cupom Goiás20, você garante 20% de desconto no valor das taxas em parcelamentos 10 vezes ou mais nos seus cartões. O link da Zapay para você conhecer um pouquinho mais logo na descrição do nosso vídeo. Beleza? Já falei sobre o Goiás, esse comando, né, para mim mal feito pelo Paulo Rogério Pinheiro, e um Goiás que fica sem uma identidade, sem uma tomada de decisão. Porque, sendo bem sincero, para o torcedor que vê de fora, não sabe quem é presidente, quem é diretor, quem que é técnico, é capaz de pensar que o Mancini que vai demitir o Andrino, ou que o Andrino que vai demitir o Paulo Rogério Pinheiro. Não existe comando. Tá? É um Goiás assim, largado às traças. E o Andrino também não terá esse respaldo, essa casca grossa de demitir o Mancini, porque ele também tem uma parcela de culpa, a montagem do elenco é dele. Então não tem como um empregado, né, demitir um outro empregado também, sendo que não existe essa divisão no Goiás. É uma bagunça, isso que é verdade. E a falta de um presidente também com um colhão, porque assim, pode demitir, mas vai ter a confiança, o resguardo, as costas largas para aguentar essa decisão até a reta final da Série B? Me surpreende isso, porque, por exemplo, eu acho que o Paulo Rogério até em alguns momentos tomou decisões mais arrojadas no Goiás. A própria Série B de 2021, com a saída do Marcelo Cabo, com o Goiás ainda no G4, não jogando nada, exatamente igual a esse mesmo cenário, e ainda trocou de comandante. Outros momentos que o Goiás até tinha um bom técnico, mas acabou demitindo, o caso do Armando Evangelista lá na Série A, aquela decisão foi do Edminho, né, e não do Paulo Rogério. Do ano passado, o Goiás, para mim, perde o acesso ao continuar com o Márcio Zanardi mais do que o necessário. Eu entendo que não é a cura para tudo, a troca de comando, de técnico, mas se o time não dá uma resposta, você sabe que é capaz de entregar um pouco mais do que aquilo, não existe essa de dar mais uma chance. Se um zagueiro faz 5 jogos ruins, ele vai para o banco de reservas. O técnico também não tem que ser essa figura incontestável. E o Goiás, volta a repetir, já não mostra um bom futebol, um turno completo. Para mim, a última boa sequência de um futebol vistoso pelo Goiás aconteceu ainda no começo da Série B. Sequência de vitórias contra o Avaí e contra o Coritiba. De lá para cá o Goiás ganhou, é claro, né? O time não estaria na segunda colocação sem ter vencido. Só que, gente, o Goiás não jogou bem em nenhum desses jogos. Nenhum, tá? Teve essa sequência de muitas vitórias aqui, ó, Ferroviária, Atlético, Volta Redonda, show de bola. Jogou, sofreu, mas ganhou. Ok. Do jogo contra o CRB pra cá, vai me falar que o Goiás jogou bem contra a Chapecoense lá, onde venceu? Não jogou nada. Contra o Criciúma também na Serrinha, nada. Contra o Cuiabá, venceu pelo abafa no final, mas já um jogo ruim. Amazonas nem se fala. Novo Horizontino lá, uma postura covarde. Idêntico no Clássico. Venceu com muita sorte o Operário na Serrinha, o América e o Paysandu, por placares mínimos. Quando joga fora de casa, um time medroso. Contra o Coritiba, o Avaí, a Ferroviária, o Volta Redonda. Então assim, eu não sei o que o Goiás quer. Vai deixar o G4 para tomar uma decisão
de mudança de técnico. Eu vejo que isso é de certa forma exagerado e paga pelos seus preços também na montagem do elenco, a falta de planejamento e ainda lá do começo do ano. Pode deixar a sua opinião sobre o Mancini e o Lucas Andrino. Os dois têm uma multa rescisória de um salário, tá? Do que eles recebem. Pelo menos era isso, né? Até ali meados de junho, julho, quando teve uma última especulação. O pagamento de mais um salário, além do atual vigente, né? Para essa multa rescisória. Pode deixar o seu pitaco, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, confira o link também da Zapay na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!